Bom dia, pessoal. Então, hoje eu vou mostrar para vocês um processo para fazer a instalação do SDK para a gente programar na ESP8266, isso aqui no Linux. Talvez você consiga fazer isso no Windows também, só que vai ter vários ajustes que você faria nas variáveis de ambiente. E aqui no Linux tudo fica mais fácil. Então, primeira coisa, a gente vem aqui no site oficial da Expressif para o SDK da ESP8266. Lembrando que ele é uma coisa que já é obsoleta. Se não me engano, a última alteração relevante foi em 2021. E ele equivale à versão 4 da ESP IDF da ExpressIF, a programação da ESP32. Quer dizer, as funções vão ser muito parecidas, esse tipo de coisa. Para a gente fazer isso, você vai precisar baixar a toolchain, a ESP, o SDK da ESP 8266. A gente vai fazer uns ajustes na variável de ambiente e fazer uma instalação padrão. A gente clica aqui em Get Started rapidinho. Antes de começar a fazer toda a instalação, a gente tem que instalar alguns pacotes que ele recomenda aqui. Então a gente vem, copia essa parte aqui para a gente configurar tudo para preparar para a toolchain. No caso, você vai criar, make dir, uma pasta ESP aqui no seu diretório padrão. Vai ficar aqui, no meu caso, eu já criei. Depois você vai entrar nela. E aqui dentro a gente poderia começar a trabalhar. Vou copiar esse comando, pacotes necessários. Só que é o seguinte, alguns deles já, na verdade já são obsoletos, então vocês provavelmente não vão utilizar. Esses aqui relacionados ao Python, vocês não vão utilizar diretamente. Vocês vão instalar aqui Python, Python 3 pip, esse pacote, e Python 3 venv, que é um ambiente virtual. Você vai lá, coloca a sua senha, ele vai fazer a instalação, no meu caso já está tudo instalado, já é toda a nova versão. E aí você vai baixar a toolchain. Você vai pegar esse arquivo aqui, que é o endereço do link. Eu gosto de fazer isso assim, wget-c, coloco o link copiado do arquivo. Você vai baixar o arquivo .tar, arquivo compactado tar, que tem a toolchain. O que é a toolchain? São todos os GCC, os programas responsáveis para fazer a compilação para a ESP8266, né? Então ele vai ter toda aquela cadeia já preparada. No caso seria esse programa ou esse arquivo aqui, e quando você descompactar, ele vai gerar essa pasta. Eu vou até remover ela aqui, e extensa. E agora eu vou descompactar a outra. É o tar tract file z verbose, para a gente poder ver as letrinhas subindo. Extensa. Isso, basicamente ele está descompactando tudo. E aí aquela mesma pasta que eu tinha acabado de apagar, você vai ter aqui. Depois disso, quase que ele descreve tudo aqui, né? Processo de descompactação. Depois disso, você tem que declarar no seu path essa variável aqui, que é justamente acrescentando nos caminhos dos binários os programas de compiladores da toolchain. Nesse caso, esse tipo de alteração você vai fazer no arquivo bashrc. Eu exibi aqui rapidinho. Eu tenho o comando batcat. O arquivo bashrc fica no diretório padrão. Aqui, bem no final, o idfpath, mas que eu não tinha colocado. Então eu vou colocar, atualizar ele aqui com o editor de texto. Add. Vamos ver aqui. Isso, eu fiz um export aqui uma vez. Mas eu vou colocar um outro export. Só que dessa vez pegando o meu arquivo. Já que ele está no caminho equivalente a tudo isso, eu posso simplesmente copiar esse comando e colocar ali. Eu acrescento então o path para cá. E um outro é que eu também tenho que colocar o idfpath. Já seria na configuração daqui. Isso, no caso é uma variável de ambiente que ele já utiliza como base. Só que o idfpath a gente ainda não clonou o repositório. Então, no momento, eu vou só salvar aqui o bashrc.
fechar ele aqui também. Agora a gente vai fazer a clonagem do repositório do SDK. Então, dentro da pasta ESP, nós vamos executar esse comando aqui de git clone, recursive, mas para não demorar demais, a gente coloca esse depth1, porque isso vai fazer com que ele copie dos repositórios tudo, não vai copiar todo o histórico de versionamento, de desenvolvimento, entendeu? Porque senão ia ficar muito pesado. Com isso daqui fica tudo muito menor. Aí você aperta Enter, ele vai fazer todo o processo de clonagem e você vai conseguir ter essa pasta aqui, RTOS SDK, entendeu? E lá dentro é onde está todo o nosso aparato para o kit de desenvolvimento da ESP 8266. Eu vou mover esse pelo lado. Certo. Aqui já está meio caminho andado. Agora, há outro probleminha, quer dizer, aliás. Eu tenho um ambiente virtual aqui que eu vou apagar, rm-rf, para tentar recriar a circunstância do zero. Você lembra daqueles pacotes do Python que a gente tinha instalado? A gente vai utilizar agora para criar um ambiente virtual, e a partir desse ambiente virtual a gente vai conseguir realizar as compilações e o desenvolvimento da ESP, ok? Então vamos agora, python-m venv.venv. O que eu estou fazendo? Com a extensãozinha que a gente baixou do Python de ambiente virtual, eu estou criando um ambiente virtual numa pasta oculta. Então tudo isso aqui ele está pegando a versão do Python aqui e criando esse ambiente virtual. Só que eu não ativei o ambiente virtual. Por exemplo, ls.venv. Isso, dentro de venv que existe, tem a pasta bin, include, live, etc. Caso para ativar, eu tenho que puxar aqui source.venv bin e... Ah, não, peraí. Antes disso, vamos checar o que acontece. ls. Eu coloquei esse SDK aqui. Eu tenho que configurar a minha variável idfpath no bashrc. Então, eu vou entrar aqui rapidinho. Isso, eu entrei na pasta e vou pegar aqui, pwd. Tá vendo que ele pega o usuário e depois esse endereço, esp sdk rtos, eu vou copiar aqui, Ctrl Shift C. Pegar de novo o shed, para abrir com o Notepad, né? O bashrc principal. E aqui veja que eu coloquei já um export. Eu criei a variável idfpath e coloquei o esp, com o tio para pegar o usuário home, e o esp sdk, que é justamente aquilo que eu acabei de copiar, né? Então você tem que ter isso aqui ativo no seu terminal. Você salva e fecha. Se você não quiser fechar e abrir um terminal novo e quer puxar aquelas variáveis que foram criadas, você tem que pegar um source para aquele bashrc. E aí, essas variáveis vão passar a existir no seu ambiente. No caso, se eu colocar aqui idfpath, existe, e se eu pedir para ele imprimir para mim o que tem no path, seja que eu tinha colocado no finalzinho, aquele endereço do extensa, lxf e os binários dele vão estar aqui no meio. Ok, agora eu vou proceder aqui com a pasta, vou retornando aqui dentro da ESP, eu tenho todo esse conteúdo. Eu vou agora ativar o meu ambiente virtual do Python. Coloco source.venv bin activate. Aperto Enter. Pronto. Tá vendo esse entre parênteses aqui? É avisando para você no terminal que o ambiente virtual do Python já está instalado. Agora, tem alguns pacotes que você tem que instalar. Mas a gente vai colocar nesse ambiente virtual ativado, não, perdão, python-m pip install, não, era isso mesmo, python-m pip install -u, o pip e o will. Ele vai checar isso, no meu caso já tem praticamente tudo, já está instalado, já está tudo atualizado. E aí vamos colocar agora pip install uma versão específica do setup tools, tem que ser menor do que a 82, beleza? Para funcionar. Se você está numa versão mais nova do Linux Mint, como a 22.3,
você colocar para instalar setup tools direto, ele vai baixar 82 e não vai ser compatível com as ferramentas do SDK, entendeu? Faz isso, ok, tá instalado. Agora, tem que instalar os requirements, né? Pip install -r requirements que estão dentro do SDK. E assim a gente pede para ele usar esse arquivo de requirements como base, ele vai instalar os pacotes lá. Aí, criptografia, pronto. Com tudo isso montado aqui no terminal, com o ambiente virtual já preparado, você consegue realizar a compilação e embarcar o código que você estiver compilando para a sua ESP8266 diretamente no terminal. Só que eu vou mostrar como a gente vai ambientar isso também no VS Code. Mas eu vou dar um exemplo rápido aqui para vocês testarem se está funcionando. Vamos copiar cp-r, um exemplo que está no SDK, get started, o exemplo do Hello World. Eu vou copiar para cá, esse ponto aqui. Pronto, agora ele existe aqui dentro. Se eu colocar cd Hello World, eu posso realizar a compilação, né? Só que para isso eu teria que usar o comando Python e aí puxar da espdf, df, o tools idf.py. Vou até mostrar para vocês aqui rapidinho. df-tools. Aqui ele iria puxar esse def.py e assim fazer executar o comando. Aí eu colocaria build. Só que fica chato eu ter que fazer isso o tempo todo, né? Então, o que que eu faço? Eu posso criar um alias. Aqui no bash rc, aqui, não, no bash rc, lá embaixo, posso criar também um alias para me poupar do serviço de ter que ficar escrevendo aquela coisa gigante. Alias. Colocar idf-py. Vai ser o equivalente ao puxar o Python para esse endereço aqui, esp8266 underline rtos underline sdk tools barra idf.py. Então toda vez que eu puxar esse idf.py, ele vai executar esse comando e assim vai facilitar a nossa vida na hora que for fazer as compilações, build e monitor, né? Então agora eu vou aperto aqui Ctrl O para salvar, aperto Enter e aí Ctrl X para sair. Eu vou fazer uma circunstância aqui tudo do zero. Vou fechar esse terminal, um novo. Então, vamos supor que depois de ter montado tudo isso, eu queira checar o alias. Olha só, o alias agora existe aqui, idf, py, tá puxando Python, etc. Vou entrar na pasta da ESP, vou ativar meu ambiente virtual, env bin activate, ok, o ambiente virtual está ativado e vou entrar agora naquela pasta de Hello World. Aqui agora eu consigo puxar as ferramentas da ExpressIF, idf, py, build, vou plugar aqui minha 8266 no computador, build, flash e monitor. Build ele vai compilar, depois ele vai escrever na ESP e depois ele vai monitorar, exibindo as coisas aqui no terminal. Como é a primeira compilação, ela pode demorar um pouquinho, a depender do quão forte é o seu computador, mas ela vai funcionar sem problema, entendeu? O ponto é que eu já estou copiando um exemplo preparado, e a gente basicamente não desenvolveu. Você pode usar uma outra plataforma, sei lá, você pode programar no Notepad, se você quiser, mas a compilação e embarcar o código vai ter que ser aqui pelo terminal. Se você quiser fazer isso, pronto, você já tem um ambiente totalmente funcional aí para você. Conseguindo diminuir aqui. Isso aqui está rodando dentro da ESP agora. Funcionou. Seguindo. Aí, agora sim. Isso aqui está rodando dentro da ESP. Então funcionou. Ele compilou o código Hello World
rodou aqui por 10 segundos e depois resetou. Então, pronto, isso aqui já é o suficiente para alguém mais experiente que quer fazer a coisa pelo terminal, já consegue manusear. Só que fica complicado de você fazer isso, de desenvolver, tendo que vir no terminal o tempo todo, compilar desse jeito. E para isso que no VS Code existem as extensões da Expressif. Só que qual é o problema? Atualmente, a Expressif fica empurrando só o desenvolvimento na ESP e ali, além disso, fica empurrando só as versões mais novas da ESP IDF, que é o SDK para desenvolver na, na ESP32. E não dá para desenvolver na ESP8266 utilizando o VS Code por meios convencionais, ou pelo menos não de forma fácil, né? Qual que é o lance aqui? Agora a gente vai instalar o VS Code. Você pode instalar o VS Code na sua máquina e no Linux. Facilmente, você entra aqui no site deles, baixa esse .deb, executa e você terá o VS Code instalado aqui para você. No caso, eu já vou abrir aqui. Code. Com o VS Code aberto, eu vou dar o Ctrl Shift N aqui para começar numa pasta vazia, ou de um projeto vazio. Com o VS Code aqui aberto, você vai vir aqui em extensões, vai procurar pela ESP IDF. IDF. Você vai pegar isso daqui, Expressive Systems. Isso aqui, o IDF, sem ser o web, é o ESP IDF. E você vai realizar a instalação. Quando você fizer isso, vai abrir, vai demorar um pouquinho, ele vai fazer os primeiros procedimentos para... Vou abrir um arquivo, esse é esse nosso Hello World. Arquivo não, né? Abrir o projeto. Ele já está tentando carregar algumas coisas da Expressif, né? Fica aqui ignorando isso aqui. Ah, aqui. Caso quando a gente vem em Welcome e vem aqui o uso básico da SPDF, aí ele avisa. Olha só. Tem a introdução ao SPDF e tem aqui a configuração. Se você clicar aqui, Open SPDF Installation Manager. Isso, exatamente. Ele vai e você pede para puxar do GitHub. Então ele vai criar uma pasta oculta que vai ser ls. Opa, vai ter o nome ls.expressif e aqui dentro ele vai pegar esse ein, GUI e tools. Esse ein GUI é esse programa gráfico aqui que facilita a nossa instalação. É possível que durante a sua instalação você não consiga fazer do jeito certo, porque pode estar faltando alguns pacotes. Então esses pacotes aqui, e eu me refiro assim, pacotes no seu sistema operacional. Pacotes aqui, não estou conseguindo dar um zoom aqui. Flex, wget, Bison, gperf, cccache, ibfi, tudo isso é necessário para que essa extensão funcione de forma gráfica aqui, ok? Você pode clicar em algum pré-requisito, se ele reclamar, aí vai ter essa página aqui da Expressif falando sobre esse instalador automático. No caso, os pacotes necessários vão ser esses daqui. Eu já tinha quase todos, menos esses 4 últimos mais ou menos, por isso que eu vim aqui, copiei e fiz a instalação no terminal. E depois que eu fiz essa instalação e tentei abrir essa interface aqui, ele também reclamou falando que não tinha esse pacote libwebkit. Então eu fiz a instalação deles manualmente usando um apt, ok? Vou colocar aqui history. Ah não, eu acho que eu tinha aberto aqui. Isso, history, grep nala. Caso eu fiz a instalação desses dois pacotes desse jeito aqui. Esses 3 comandos aqui, esse sudo install libkit, o sudo install python que na verdade eu não tinha feito quando eu estava fazendo esses testes, e flex, wget, bison, etc. Então vocês façam essa instalação se a interface não estiver abrindo, e depois tente abrir clicando nesse botão exibido daqui, ESP Installation Manager. Ele vai dar começo para essa interface aqui. Você vem em Start Installation e vai em Easy Installation. Ele vai fazer tudo sozinho, só que vai demorar um pouco. Então ele vai baixar a toolchain da ESP32, vai montar o ambiente, colar as extensões com o VS Code.
tudo de forma automática. Aí, você tem que colocar, começar a instalação, né? Ver os pré-requisitos, tudo isso. E pode demorar, a depender da força do seu computador, a depender da internet, de 20 a 15 a 30 minutos, ok? Como a parcela já estava baixada, eu acho que ele até foi um pouquinho mais rápido. A partir daqui, cara, a coisa demora um pouco. Eu vou voltar quando isso aqui tiver terminado para os próximos passos. Ok, pessoal. Passou-se um tempinho, ele terminou aqui a instalação. Com isso aqui feito, eu posso fechar e eu já não preciso assim tanto aqui dessa parte da ASP.df. O que, que eu vou fazer? Tenho essa pasta aqui de Hello World, vou fechar aqui, vou aproveitar ela, cd-esp, eu vou remover essa pasta aqui, -rf, novo, Word, e vou copiar ela do zero, no cp, r, esp, pô, cp, esp, examples, get started, Hello World. Opa, tem que colocar o ponto, que eu quero copiar ela para cá. Ok, então recopiar ela para cá, eu agora vou abrir a... Se eu abrir agora a estrutura do VS Code, ainda não vai funcionar. Porque o que acontece? Ele vai tentar puxar a versão da Expressif, da SPDF, que foi instalada agora com esse negócio da extensão do VS Code. Então, olha aqui, SPDF versão 6.01, S32 e tem aqui o detect para porta serial, né? E isso não vai dar para programar, aqui no VS Code. Então, o que a gente vai fazer? Vou remover aqui de novo e recopiar. Eu fiz um port, que está nesse arquivo aqui, port SDK ESP8266 extension, que você vai baixar esse port, vai descompactar ele e vai ter essa pasta aqui, port. Quando a gente abrir, vai ter algumas orientações. Vamos ler o readme aqui um momento. Read. Certo. O port da ESP8266 para a extensão da ESPDF no VS Code. Aí ele explica que tem os arquivos que customizam e fazem as configurações dessa extensão no VS Code e apontando para qual que é a versão certa do SDK, quais as ferramentas utilizadas e tudo isso. Para que isso aqui funcione, você vai precisar ter feito os passos anteriores, que é o preparo do ambiente virtual, o preparo da toolchain e o preparo do SDK, ok? E basicamente do jeito que está aqui, só de entrar no port e fazer a instalação, ele já vai fazer tudo o que precisa para aplicar essas alterações no VS Code. Mas se você tiver colocado em ambientes diferentes, tem algumas customizações que esse instalador fornece, ok? Você só precisa ficar atento. No nosso caso, a gente vai fazer pura e simplesmente /install. Ele vai pegar os templates, os tools e os files necessários e copiar para cada um do seu devido lugar. Com tudo isso feito. No caso, ele copiou algumas configurações para Expressif, que eram aqueles arquivos de configuração, e alterou também um arquivo de configuração padrão do VS Code, justamente para acrescentar essa nossa alteração, ok? Então, vamos abrir aqui de novo, VS Code. Como eu tinha apagado e depois reaberto o arquivo de Hello World, ele vai reconhecer o projeto automaticamente. E olha só, alterou aqui SPDF V4, colocou manualmente para USB 0 e está configurado para ESP8266. Eu vou colocar aqui minha ESP no USB aqui do computador e vou mandar ele compilar, fazer o build, flash e o monitor. Ele vai fazer o processo de compilação, que pode demorar um pouquinho. E depois disso ele vai fazer o flash na SPDF e depois vai colocar aqui no terminal o monitor serial, analisando tudo. Com essas customizações, demorou um tempinho, foi uma madrugada quase inteira aí tentando correr atrás disso, alterando tudo.
Mas com essas alterações, todo o VS Code com a extensão padrão da Expressif vai conseguir trabalhar com a ESP 8266 de novo. Olha aqui, isso aqui é rodando na ESP. Ele fez o Flash e depois o Monitor, que é o programa simples do Hello World para a ESP 8266. E agora você tem no VS Code o ambiente completo montado para você desenvolver e codar. Então era isso que eu queria mostrar para vocês aplicarem nos seus computadores, se quiserem se aproveitar de toda a interface do VS Code, que permite que você faça as coisas mais rápidas sem precisar necessariamente estar escrevendo manualmente no terminal, né, o tempo. E agora você consegue desenvolver direto. Então era isso que eu queria falar para vocês, pessoal. Tem uma coisinha rápida. Algumas vezes o Linux ele não reconhece o USB 0, por mais que a ESP esteja conectada. No caso, esse pacote aqui, BRLTTY, que fica competindo com a plaquinha e acaba que não permite a leitura não consegue reconhecer que está conectado o DevTTY USB. No caso, é só você desinstalar ela com o comando sudo apt purge brltty, que ele vai fazer a desinstalação e aí você pode tirar e recolocar a sua ESP32 ou o ESP8266 no USB, que aí ele vai passar a reconhecer de novo o USB 0, ok? LS USB. Esse carinha aqui. É o serial, o conversor serial da ESP8266. Vou retirar aqui. Justamente ele que sumiu. Então era isso que eu tinha para apresentar para vocês. Espero ter ajudado aí para qualquer um que queira desenvolver na ESP8266 utilizando o SDK. E o VS Code traz esses caminhos, né? Que as extensões atuais elas tentam empurrar a pessoa sempre para coisa mais nova, né? Não te dá suporte para qualquer coisa que seja obsoleta. Então, mas aqui está uma pequena gambiarrazinha que vocês podem fazer. Eu vou disponibilizar esse arquivo zip com port e vai ficar aberto. Você pode ver que é um script bem simples. Você pode analisar a todo momento para ver o que tem nele e o conteúdo, né? S-. Tá. E o conteúdo, você vê que são coisinhas simples, dentro de files tem aquilo que é utilizado pela extensão do VS Code para fazer a ambientação, algumas constantes, e os arquivos JSON para customização do VS Code. Tudo isso. Qual o tamanho dele? DU-SH. Aí, 80 kilobytes. Só isso foi o necessário para customizar. Só que, claro, você tem que repetir aquele procedimento de instalação, né? Ele aproveita algumas coisas de todo aquele ambiente, porque é justamente a extensão já preparada do VS Code. Então é isso aí, gente. Espero ter ajudado e vejo vocês na próxima.